Boa noite, pessoal. Hoje eu vou trabalhar com vocês sobre a disciplina de Ciências Morfuncionais e dentro dessa disciplina nós vamos estar abordando sobre o sistema respiratório. Hoje nós veremos quais são as estruturas que participam da formação desse sistema e a importância de cada uma delas. O que eu quero que vocês levem sempre em consideração que quando falamos em sistema, nós não estamos falando de um órgão isolado, mas nós estamos falando de várias estruturas que participam como um todo para realizar essa atividade funcional. Para que essa atividade aconteça, todas essas estruturas elas precisam estar conectadas, interligadas, para a realização dessas atividades fisiológicas. Sempre quando vocês ouvirem falar sobre sistema, vocês estarão estudando várias estruturas compondo um único sistema para a realização de uma única atividade. Como a gente está vivendo hoje uma situação bem complicada, nós sabemos que hoje a gente tem a agressão de um vírus que está acometendo o nosso sistema respiratório. Eu quero só que vocês compreendam como que esses vírus, esses micro-organismos, eles conseguem, ou qualquer outro agente invasor, consegue ter contato com o nosso sistema respiratório. Como que eles conseguem chegar até a região dos nossos alvéolos, que seria a parte que esses vírus estão mais atacando em nossos pulmões? Como que eles conseguem atingir esses alvéolos e provocar tão grande agressão? Para que eles possam chegar até os nossos alvéolos, eles precisam ter contato com as nossas vias aéreas superiores, que seriam a parte do nosso sistema respiratório que tem contato com o meio externo, que consegue ter contato com o meio externo e automaticamente ter contato com esses vírus. Essas vias respiratórias superiores, a nossa cavidade nasal, ela pode ser contaminada por esses vírus ou por qualquer outro tipo de agente invasor. E se esses agentes invasores eles ficarem presentes somente na nossa cavidade nasal, ali na região nas nossas conchas nasais, eles podem provocar ali alguma inflamação, alguma lesão. Mas se os mesmos conseguirem dali se multiplicarem e atingirem estruturas ainda mais inferiores, eles têm a possibilidade sim de chegar até os alvéolos pulmonares e provocar tão grande agressão. Eles podem também ter contato com o nosso sistema respiratório inferior, nossos pulmões, através da nossa boca, chegando na nossa cavidade bucal. Ali eles podem se aderir à nossa mucosa bucal e provocar alguma reação inflamatória, causar alguma inflamação na nossa garganta, nesses tipos. Se eles ficarem somente retidos nessa região, eles vão causar esse tipo de reação. Porém, se eles conseguirem sair dessa região e atingir vias aéreas inferiores, chegando até os nossos pulmões, eles podem estar causando reações ainda mais sérias. Então, para que esses agentes invasores tenham contato com o nosso pulmão, eles chegarão através do meio externo pelas nossas vias aéreas superiores. Porque as nossas vias aéreas inferiores, elas não têm um contato direto com o meio externo. O contato que ela vai ter com o meio externo é através das nossas vias aéreas superiores. Vias essas que nós vamos estudar hoje. Então, falando em vias aéreas superiores e inferiores, nós temos aqui a representação das vias aéreas superiores, que é representada pela nossa cavidade nasal, pela nossa faringe e pela nossa laringe. As nossas vias aéreas inferiores são representadas pela nossa traqueia, brônquios, os bronquíolos que estão aqui dentro desse tecido esponjoso e os nossos alvéolos que também estão aqui protegidos por esse tecido esponjoso. Veremos hoje qual a função de cada estrutura dessa para que a nossa respiração aconteça. Uma atividade que o nosso sistema respiratório realiza, que é extremamente importante e fundamental, é a ventilação pulmonar. Como que ele faz isso? O que seria essa ventilação pulmonar? Quando eu estou falando em ventilação pulmonar, eu estou falando exatamente em duas atividades extremamente essenciais. Atividades essas que são extremamente importantes para que
o nosso sistema respiratório realize as suas atividades. A ventilação pulmonar se caracteriza simplesmente como inspiração e expiração. Quando eu falo em inspiração, eu estou falando exatamente em quê? Eu estou falando na entrada do ar, na entrada de oxigênio. Oxigênio esse que foi captado pelas nossas vias aéreas superiores e irão chegar até as nossas vias aéreas inferiores. Quando eu falo em expiração, seria a saída do dióxido de carbono. O que seria esse dióxido de carbono? Qual é a origem dele? Todas as nossas células realizam atividades metabólicas. E durante essas suas atividades metabólicas, elas podem estar produzindo elas produzem alguns resíduos metabólicos. Dentre esses resíduos metabólicos, nós temos o dióxido de carbono, onde esse dióxido de carbono ele é totalmente tóxico para o nosso organismo e o mesmo precisa ser expelido para fora do nosso sistema respiratório. E ele será expelido pelo nosso sistema respiratório através do processo de expiração. Inspiração, entrada do oxigênio. Expiração, saída do dióxido de carbono. Essas duas atividades se classificam como ventilação pulmonar. Quem realiza isso? Nosso sistema respiratório. Também hoje nós vamos compreender toda a anatomia do nosso sistema respiratório, identificando o papel de cada uma dessas estruturas que compõem o nosso sistema respiratório. Temos as cavidades nasais, laringe, faringe, traqueia, brônquios, bronquíolos, alvéolos e os pulmões. Todas essas estruturas estão relacionadas com a respiração. Falando nisso, vamos para a primeira estrutura, que seria a cavidade nasal. A cavidade nasal, pessoal, seria essa estrutura que está sendo representada aqui. Essa estrutura é a nossa cavidade nasal, sendo a primeira estrutura do nosso sistema respiratório. Essa cavidade nasal, ela é dividida em 3 partes. Nós temos o vestíbulo, que fica aqui na abertura das nossas narinas. Esse vestíbulo, ele é revestido pela pele e ele vai ter aderido a essa pele pelos. Qual a função desses pelos? A função desses pelos é exatamente atuar como um filtro para filtrar esse ar, retendo partículas que não podem chegar até o nosso sistema, nas nossas vias respiratórias inferiores. Automaticamente elas já começam a ser retidas ali nesse vestíbulo, pelos pelos. E também a gente tem na nossa cavidade nasal, essa parte aqui, ó, que é a área olfatória. Essa área olfatória, ela tem a ligação com nervos sensoriais. Esses nervos sensoriais, eles possibilitam com que nós possamos ter o olfato, possamos ter uma atividade olfatória, onde nós possamos sentir os cheiros que estão presentes no ar. Além dessa área olfatória, que não tem nenhuma ligação com o sistema respiratório, nós temos a área respiratória, que são formadas por essas conchas nasais. Essa área respiratória que é formada por essas conchas nasais, elas são muito importantes em que sentido? O ar chega até elas. Quando esse ar chegar até elas, o que vai acontecer? Esse ar ele será umedecido e ele será aquecido por essas conchas nasais. Então, quando esse ar chegar até essas conchas nasais, ele vai sofrer, ele será umedecido e será aquecido pelas mesmas. E ele será conduzido às outras estruturas do nosso sistema respiratório. Essas seriam as funções da nossa cavidade nasal.
filtrar o ar que chega e tem contato com os pelos que estão na região do vestíbulo, e posteriormente, quando esse ar chega até a área respiratória, esse ar será aquecido e umedecido para ser conduzido às demais estruturas do sistema respiratório. Como estratégia da gente tentar trabalhar, tentar tirar algumas dúvidas sobre a cavidade nasal, vou deixar duas questões aqui para vocês. Eu quero que vocês possam ler e interpretar essas questões para que vocês possam respondê-las, e a partir do momento que vocês respondê-las, vocês possam realmente entender o que vocês interpretaram. Primeira questão: a cavidade nasal ela é formada por algumas dobras, que são chamadas de conchas nasais. Qual a função dessas conchas nasais? Essas conchas nasais elas devem ter alguma função específica. Qual seria essas funções? Outra questão que também eu deixo aqui para vocês é sobre a rinite. Pessoal, a rinite ela acontece nessa região ali da nossa cavidade nasal, da área respiratória. Ocorre uma inflamação dessa área que pode ser ocasionado por vários fatores, pode ser uma reação alérgica, pode ser ocasionada pela invasão de alguma bactéria, algum fungo. Então, existem vários fatores que podem influenciar no desenvolvimento da rinite, e vai ocorrer uma inflamação nessa região das conchas nasais e vai gerar uma certa sensibilidade. E aí eu quero que vocês respondam essa questão da rinite. A rinite consiste em uma inflamação das cavidades nasais, e sua semelhança com a sinusite faz com que as mesmas sejam facilmente confundidas. Em linhas gerais, qual a principal diferença entre as duas? Qual a diferença entre a sinusite e a rinite? Será que seria o local onde as mesmas ocorrem? Vamos pesquisar. Perguntinhas que nós vamos discutir depois. Vamos dar sequência ao nosso sistema respiratório. Nós vimos sobre a cavidade nasal. Logo após a cavidade nasal, nós temos exatamente qual estrutura? Faringe e depois a laringe. Aqui nós temos uma imagem que faz a representação das duas. Laringe e faringe, só para a gente compreender, são tubos respiratórios que permitem exatamente o que? A passagem do ar para que o mesmo possa chegar até os pulmões. A gente tem aqui na primeira imagem uma representação aqui onde o indivíduo está com um bolo alimentar e ele vai deglutir esse bolo alimentar. E aí, o que a gente tem que levar em consideração? Que a faringe, ela se difere da laringe exatamente porque a faringe ela é um tubo tanto respiratório quanto digestório. Por ela vai passar o ar e também vai passar alimento. A laringe é um órgão, um tubo específico respiratório. Pela laringe não passa nenhuma partícula alimentar, porque a laringe ela tem comunicação com as demais estruturas respiratórias. Já a faringe se comunica inicialmente com o sistema respiratório, depois ela dá continuidade da sua comunicação com o sistema digestório. Aqui nessa imagem número 1, a gente vê um indivíduo que está com um bolo alimentar na sua cavidade bucal e a gente vê essa seta azul grande aqui indicando a entrada do ar. O ar entra pela abertura da narina, ele chega a ter contato aqui com a cavidade nasal. E aí essa primeira parte aqui desse tubo que ele passa é a faringe. A faringe ela tem um tamanho de aproximadamente de 12 a 14 centímetros. E aí depois dessa comunicação que o ar tem com a faringe, ele vai se comunicar com a laringe, onde ele faz esse desvio aqui, ó. Esse desvio indicado por essa seta já inicia-se a laringe, aonde é um tubo totalmente respiratório. Esse ar, então, ele vai seguir pela laringe e vai chegar até as outras estruturas, assim até chegar aos alvéolos. Quando o indivíduo está se alimentando, o que a gente observa aqui? Outras informações que nós temos aqui, ó. O esfíncter superior do esôfago está indicado aqui. Esse esfíncter superior do esôfago, gente, é o seguinte: ele vai manter o esôfago fechado no momento em que nós não estivermos deglutindo nada. Se não estamos deglutindo, esse esfíncter do esôfago vai manter o esôfago fechado e a laringe vai continuar aberta. No momento em que nós realizarmos a deglutição, para que o alimento
alimento não passe para a laringe, ela será fechada por essa cartilagem aqui, ó, que é a epiglote. Essa cartilagem aqui, a epiglote, ela vai fechar a laringe, como a gente vê na imagem 2, ela fecha a laringe, bloqueando com que o alimento venha passar pela laringe. Na figura 2, a gente tem esse indivíduo fazendo a deglutição desse bolo alimentar. O que a gente percebe? Que a epiglote, ela mudou a sua conformidade para ela fechar a laringe, e nisso ela se ligou ao esfíncter superior do esôfago, abrindo o esôfago, onde o esôfago se abre, o canal de abertura do esôfago se abre para que o bolo alimentar possa passar para o sistema digestório. No momento em que a deglutição se encerra, o esfíncter do esôfago volta à sua posição normal e a epiglote também, deixando a laringe totalmente aberta. Se nesse momento a gente vai respirar, no momento em que a gente vai deglutir algum bolo alimentar, a gente for respirar, a gente vai perceber, olha aqui na imagem 2 para vocês verem, o ar, ele volta, ele fica somente na cavidade nasal, ele não segue o seu percurso. Por quê? O canal de comunicação com esse ar foi fechado pela epiglote para evitar com que qualquer partícula de alimento pudesse passar para a epiglote e passar pela laringe, e chegar até o sistema respiratório. Então a epiglote, ela fecha. Nesse momento que ela se fecha, o ar que seguiria o seu percurso, ele volta para a cavidade nasal. Se não estamos deglutindo, o ar segue o seu percurso normal, como vemos na imagem número 3. A gente vê o ar chegando aqui nas narinas, chegando, tendo contato com a cavidade nasal, passando para a faringe e posteriormente chegando até a laringe. O que é laringe e faringe, pessoal? Nós estamos falando simplesmente em tubos respiratórios, tubos que vão conduzir esse ar, vão conduzir o ar para que ele possa chegar até os alvéolos pulmonares. Lembrando, o que difere laringe de faringe é exatamente que a laringe, ela é um tubo unicamente respiratório e a faringe é um tubo respiratório e digestório. Outra coisa também que nós podemos encontrar na nossa laringe são as nossas pregas vocais. As nossas pregas vocais são as pregas que vão realizar a produção do som. Então essas pregas vocais, elas estão presentes na nossa laringe. Por isso a laringe, além de ser um órgão respiratório, ela é um órgão também fonador, porque ela tem a presença de pregas vocais. E a nossa laringe, ela tem um tamanho aproximadamente de 3,5 a 4,5 centímetros, diferente da nossa faringe, que tem um tamanho de 12 a 14 centímetros. Uma perguntinha aqui para vocês, relacionada às nossas pregas vocais. As pregas vocais são estruturas músculos membranosas que produzem a voz. Em qual ventilação pulmonar a voz é produzida com maior facilidade? Lembra quais são as ventilações pulmonares? Inspiração e expiração. Será que é na inspiração ou na expiração que a nossa voz é produzida com maior facilidade? A produção da voz pelas pregas vocais tem alguma ligação com o sistema nervoso? Será? Vamos pesquisar. Como as pregas vocais produzem a voz? Eu quero que vocês pesquisem para que nós possamos discutir essas questões. Dando sequência ao nosso sistema respiratório, logo após a nossa laringe, nós temos a traqueia. A nossa traqueia, pessoal, é esse tubo aqui que a gente está vendo. Um tubo único que ele se liga à nossa laringe e ele vai conduzir o ar. Só que esse tubo único, ele não consegue chegar aos dois pulmões, ele não consegue atender os dois pulmões porque ele é único. Então, o que acontece? Uma bifurcação. Ele simplesmente se divide em dois, como a gente viu aqui, ó, ele se bifurca. Ele vai formar, então, nessa bifurcação, a gente não tem mais traqueia, mas sim brônquios. Esses brônquios, cada um deles vão ter contato com um pulmão direito e pulmão esquerdo.
E aí a traqueia, gente, ela no seu interior, ela vai ter a presença de cílios, e as células da traqueia, ela produz muco. A presença dos cílios é extremamente importante, porque o que acontece com a presença dos cílios? Os cílios, eles vão reter partículas que chegarem juntamente com o ar até ali, e o muco vai ajudar a retenção dessa partícula. Posteriormente, esses cílios irão induzir a tosse para que essa partícula possa ser expelida do sistema respiratório. E aí ela vai ser expelida através da boca. Então, a tosse, que vai ser estimulada pelos cílios que estão presentes na nossa traqueia, vai estimular, vai expelir essas partículas que chegarem juntamente com o ar na nossa traqueia. Os nossos brônquios, eles são extremamente fundamentais porque eles são condutores, eles vão conduzir esse ar até o nosso pulmão. Só que os nossos brônquios, eles não conseguem se ramificar em toda a região pulmonar. Ele não consegue atingir toda a região pulmonar. Então, o que acontece? Começa a ocorrer uma ramificação brônquica. E aí, a partir dessa ramificação, vocês podem ver aqui, a gente vai ter a formação dos bronquíolos. E nas terminações de cada bronquíolo, a gente terá vários alvéolos. Então, a partir dos brônquios, a gente terá uma ramificação que formará os bronquíolos, e a partir dos bronquíolos, nós teremos a formação dos alvéolos pulmonares. Lembrando que traqueias e brônquios já fazem parte das nossas vias aéreas inferiores. A nossa traqueia ela é extremamente importante também no processo da respiração. Ela, além dela conduzir esse ar, ela vai atuar ali no processo de tentar umedecer o ar e reter algumas partículas que podem estar presentes no mesmo, evitando com que o nosso sistema respiratório possa ser obstruído por alguma partícula indesejada. E aí, dando sequência, a gente tem a classificação de pulmões. Quando a gente ouve falar em pulmões, geralmente a gente classifica ou vê em nossa mente um órgão, que é aquele órgão que a gente visualiza, como esse aqui, que a gente está visualizando a parte externa dele, algo esponjoso. Mas na realidade, gente, o pulmão, ele não é só esse tecido esponjoso. O nosso pulmão é formado por brônquios, bronquíolos e alvéolos pulmonares. Os nossos brônquios seriam esses tubos que já começam a ter contato interno com os nossos pulmões. Bronquíolos seriam essas árvores aqui que se formam dentro do nosso pulmão, essas árvores brônquicas. E em cada terminação dos bronquíolos, a gente tem esses alvéolos aqui, ó, que são representados nessa imagem ao lado ampliada. Esses alvéolos, eles são sacos aéreos que eles vão possibilitar com que o ar chegue nele e possa ter contato com a nossa corrente sanguínea, chegar até o nosso sangue para ser distribuída em todas as nossas células. Então, quando vocês fizerem uma classificação do que é pulmão, o que são pulmões, a gente está falando de brônquios, bronquíolos e alvéolos. Nós não estamos falando só de um tecido esponjoso. Quando vocês ouvirem falar, encontrar algum paciente, eu só tenho um pulmão, vocês têm que levar em consideração que esse paciente perdeu brônquio, bronquíolos e alvéolos. Então, a distribuição de oxigênio no organismo dele será limitada, porque ele perdeu parte da estrutura que faz essa distribuição do oxigênio para o nosso organismo. Os alvéolos, pessoal, a gente tem aqui, ó, nessa primeira imagem, a gente percebe que a gente tem vários capilares sanguíneos envolvendo os nossos alvéolos. Para que esses capilares? Esses capilares, eles são muito importantes, porque os capilares, eles são porosos e eles permitem a liberação de gases. Gases conseguem passar por esses capilares. Lembra que eu falei para vocês que a inspiração é a entrada de oxigênio e a expiração é a saída do dióxido de carbono? Dióxido de carbono esse que é produzido é considerado como resíduo metabólico das nossas células, produzido durante o metabolismo celular. Quando esse oxigênio entra, passa por todas as estruturas, cavidade nasal, faringe, laringe,
traqueia, brônquios, bronquíolos e chegam até os alvéolos, eles não podem parar ali, ficar ali. Esse oxigênio precisa chegar nas células. Como que ele vai chegar até as células? Que estrutura que substância que consegue chegar em todas as nossas células? O que pode chegar em todas as nossas células é o sangue. Então, a única forma desse oxigênio chegar em todas as nossas células é através do sangue. O oxigênio ele vai ter contato com o sangue através desses capilares sanguíneos. Ele vai sofrer uma difusão para os capilares sanguíneos, onde ele vai chegar aqui e ter contato com esses capilares sanguíneos, contato com o nosso sangue. E aí ele vai se ligar à hemoglobina que está presente nas nossas hemácias. E através dessa ligação, ele vai conseguir ser conduzido a todas as nossas células. E todas as nossas células vão receber esse oxigênio através dessa troca que o alvéolo fez com os capilares sanguíneos. Nesse mesmo momento em que o alvéolo está liberando oxigênio nos capilares sanguíneos, ele está recebendo dos capilares dióxido de carbono, onde esse dióxido de carbono vai ser expirado pelo nosso sistema respiratório. Esse processo que acontece, gente, entre os alvéolos e capilares sanguíneos tem um nome específico, que é a hematose. Quando vocês ouvirem falar em hematose, vocês estão ouvindo falar em trocas gasosas entre hemácias, entre sangue. Então, a gente está recebendo do sangue um dióxido de carbono e o alvéolo está devolvendo para o sangue o oxigênio. Está ocorrendo o quê? Uma troca de gases. Essa troca gasosa classifica-se como hematose. Troca gasosa que está ocorrendo entre o nosso sangue, por isso hematose. Então, essas trocas de gases que ocorrem quando o alvéolo passa o oxigênio para os capilares sanguíneos e os capilares sanguíneos devolvem para o alvéolo o dióxido de carbono, é classificado como hematose, ok? Dando a sequência, nós temos o pulmão, como eu falei para vocês. A gente não pode falar que o pulmão é somente esse tecido esponjoso aqui, não. O nosso pulmão vai além disso. Os nossos pulmões são formados por brônquios, bronquíolos e alvéolos pulmonares. Isso aqui é um tecido esponjoso que protege todas essas estruturas, brônquios, bronquíolos e alvéolos pulmonares. Mas só o tecido esponjoso não teria função respiratória precisa. Quando a gente fala em pulmão, a gente está falando de brônquio, bronquíolos e alvéolos pulmonares. Esse pulmão, esse tecido esponjoso, ele vai receber um revestimento externo que é classificado como pleura. A pleura, ela vai ser um tecido de revestimento do nosso pulmão, um revestimento externo. Mas focando aqui na atividade pulmonar, eu tenho uma questãozinha aqui para vocês. Essa questão, ela fala quais as duas principais funções dos pulmões. Lembra lá da ventilação pulmonar? Tá lá na ventilação pulmonar. Só lembrar o que é uma ventilação pulmonar que vocês vão conseguir lembrar quais as duas principais funções dos nossos pulmões. Voltando na pleura. Pleura, tecido de revestimento interno do nosso pulmão, membrana serosa, que possibilita com que o nosso pulmão tenha contato com as costelas sem causar nenhum atrito. Ocorre o deslizamento entre as duas estruturas e não ocorre lesões, a não ser que o atrito seja de forte impacto. Mas a função da pleura é revestimento e proteção, ok? Além da pleura, a gente tem o diafragma. O diafragma, ele é um músculo que nós estudamos muito nas aulas passadas. Esse músculo, ele vai possibilitar o processo de inspiração e expiração. Quando nós estamos realizando o processo de inspiração, estamos inspirando o oxigênio.
O diafragma ele vai contrair, vocês podem observar aqui embaixo aqui, ó, que ele faz uma contração, ele contrai. Nesse momento que ele contrai, ele vai exercer uma pressão sobre o pulmão para permitir com que aquele gás possa chegar até os alvéolos pulmonares, sendo os alvéolos as últimas estruturas do nosso pulmão que vai realizar a respiração. Então ele vai puxar esse oxigênio para chegar até os alvéolos pulmonares. A contração que acontece possibilita a inspiração. Lembra o que é expiração? Expiração, entrada de oxigênio. Então, quando inspiramos, o oxigênio está entrando. Se esse oxigênio está entrando, precisa existir uma pressão que puxe o mesmo para que ele possa chegar até a última estrutura do sistema respiratório. Se vamos realizar a expiração, esse músculo vai fazer o quê? Na segunda imagem que a gente tem, observem que ele volta para a posição normal, ele simplesmente relaxa. Esse músculo vai relaxar, diminuindo a pressão interna do pulmão, facilitando assim a saída do dióxido de carbono, facilitando assim com que a expiração aconteça. Então, o diafragma ele é extremamente importante para que a inspiração e expiração possa acontecer. Outra relação, pessoal, seria com a questão do soluço. O nosso diafragma, quando ele contrai involuntariamente de forma desordenada, ele vai desencadear o soluço. Aquele barulho que a gente ouve do soluço seria que aquela contração vai estimular o fechamento abrupto da nossa glote, fazendo assim aquele barulho que o soluço emite. Então, para que ocorra o controle do soluço, tem que cessar essa contração involuntária. E o soluço, ele tem várias origens, ele tem várias relações com vários fatores. Falando em diafragma e soluço, eu tenho algumas perguntas aqui para vocês. Eu quero que vocês classifiquem o músculo que forma o diafragma. Dica: estudamos muito esse músculo nas últimas aulas. Outra questão: qual a relação da catecolaminas com o controle do soluço? Eu quero que vocês interpretem as questões primeiro. Pesquise o que é catecolaminas. E aí depois vocês ligam ela com o controle do soluço. Primeiro vocês tentem compreender o que são catecolaminas. Depois vocês vão ligar ela para controlar o soluço. Outra questãozinha que eu quero deixar aqui para vocês. Quais fatores estão associados com a solução, provocando uma rápida contração involuntária e o fechamento abrupto da glote? Eu quero que vocês pesquisem, identifiquem quais são os fatores associados com o soluço. Quais fatores podem estar interligados com esse soluço? Dando sequência aqui, eu quero passar para vocês algumas doenças respiratórias, só são duas. Uma é a bronquite, que é algo que acomete muitas pessoas, muitas pessoas da população já foram acometidas pela bronquite. Lembra que eu falei para vocês que nós temos nosso sistema respiratório, os brônquios? Os brônquios que eles surgem a partir da bifurcação da traqueia. Qual a função dos brônquios? A função deles não é conduzir o oxigênio para os bronquíolos? Então, gente, só que esses brônquios, eles podem ser acometidos por alguns vírus, por algumas reações alérgicas, por algumas bactérias. Alguma bactéria ou algum vírus pode invadir o tecido, a membrana que reveste esse brônquio internamente e causar nele ali alguma inflamação. Olha aqui para vocês verem na imagem ampliada do brônquio normal. Vocês percebem que a abertura, o diâmetro que vai possibilitar a passagem do ar está livre. Quando um brônquio está acometido por uma inflamação que provoca a bronquite, a gente percebe a inflamação dessa parede brônquica. A inflamação, vocês podem perceber que ela vai diminuir o diâmetro da abertura do brônquio. Além de diminuir o diâmetro, ela pode produzir fluido e bloquear a passagem do ar. Então, pessoas que têm bronquite,
elas vão sentir dificuldade de respirar, porque o local por onde o ar iria passar através do brônquio está obstruído, então o ar não vai conseguir passar na sua totalidade, essa pessoa não vai conseguir receber o oxigênio na quantidade que ela precisava, e ela não vai conseguir mandar o dióxido de carbono para fora na precisão que ela precisava. Então a atividade respiratória dessas pessoas ficam comprometidas. Mas a bronquite, ela tem como a gente tratar, entrar com alguma intervenção terapêutica para a gente amenizar e resolver essas situações. Outra doença que eu queria apresentar aqui para vocês, só explicar, vocês já conhecem, já ouviram muito falar, é a pneumonia. Eu quero que vocês compreendam onde que acontece a alteração que vem ocasionar a pneumonia. A região do nosso sistema respiratório que vai sofrer uma alteração são os nossos alvéolos. Observem aqui para vocês verem que os alvéolos normais, eles estão livres, não tem nada obstruindo eles, não tem fluido ali dentro. Os alvéolos, gente, são saquinhos aéreos, só pode ter ar, para que esse ar possa ter contato com os capilares que estão ali fora, do lado de fora dos alvéolos, senão não vai ter respiração. E quando acontece a pneumonia, que pode ser causada por bactéria, por vírus, o que esses micro-organismos fazem? Ele vai causar inflamação nesses alvéolos, que vai ocorrer a concentração de fluido, aonde vocês podem ver aqui na imagem número 2, o fluido vai interromper essa comunicação do oxigênio com os capilares sanguíneos. Então a respiração por esses alvéolos que estão com fluidos não vai acontecer, porque os mesmos estão obstruídos. E isso vai dificultar a respiração do indivíduo. Além de ocorrer a concentração de fluidos no interior dos alvéolos, pode acontecer nos interstícios, que seria o espaço entre um alvéolo e outro, e isso vai dificultar a comunicação do alvéolo com os capilares sanguíneos. Lembram? Onde que ocorrem as trocas gasosas? Não é entre alvéolos e capilares sanguíneos? E a respiração só acontece quando ocorrer essa troca gasosa. Antes disso, não está tendo respiração. A gente está realizando a inspiração, mas esse oxigênio que nós inspiramos não está chegando nas células. As células não estão sendo oxigenadas, então a respiração não está acontecendo. Gente, seria isso que eu queria passar para vocês sobre o sistema respiratório. São essas informações que eu queria contribuir com o conhecimento de vocês. Esse conteúdo ele vai auxiliar vocês na compreensão do sistema respiratório e também vai auxiliar vocês na resolução dessas questões que eu deixei aqui para vocês. Essas foram algumas referências a quais eu utilizei para elaborar esse conteúdo, para estar compartilhando com cada um de vocês. E até breve.